Retornando aqui depois de algum tempo aí de ausência devido aos vários problemas que eu falei para vocês. Eu sei que esse período aí, como eu disse para vocês no grupo, pode ter desestimulado alguns, né? Porque eu faltei com o compromisso de colocar as aulas ou de estar ao vivo toda sexta-feira. Depois eu mudei para aulas gravadas, que eu achei que seria melhor, porque algumas pessoas estavam tendo compromisso às sextas-feiras e a participação durante as aulas estavam sendo bem poucas. Mas como eu reiterei no grupo, que a motivação maior ao se estudar teologia seja cumprir o mandamento de conhecer o Senhor e se aprofundar no conhecimento de Deus. Esse período também foi bastante importante num certo sentido, porque eu pude reforçar algumas convicções, porque eu estava meio inseguro no que concerne a questão do início do curso, né? Não aquela primeira apostila que eu coloquei, mas com relação a essa outra apostila, porque eu achei, após o início, que poderia ter começado com algo mais razoável, algo mais fácil, que a apostila seria um tanto quanto pesada para um início de teologia. Mas à medida que a gente estava parado com as aulas e eu fui escutando palestras, inclusive indiquei algumas para vocês aí, à medida que as aulas estavam paradas, eu fui escutando as palestras e ficou cada vez mais reforçado esse ponto de que eu estava no caminho correto, porque ao começar, inclusive, falando a respeito do que é a teologia e sobre epistemologia e todas aquelas coisas que nós falamos nas primeiras aulas, porque são fundamentos extremamente importantes. Inclusive, eu estava olhando os livros que eu tenho aqui, a sistemática do Norman Geisler. Eu acredito que eu citei nas primeiras aulas que ela começa com Prolegomenos, que é a introdução à teologia, que é aquilo que nós estamos fazendo aqui. Então, realmente é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma introdução para que a gente possa, mais para frente, entrar aí no estudo da teologia realmente. Mais para o lado da teologia sistemática, onde a gente vai falar a respeito da bibliologia, que é o estudo da Bíblia, da soteriologia, que é o estudo da salvação, da teontologia, que é o estudo de Deus, da martiologia, que é o estudo do pecado, da pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, da eclesiologia, que é o estudo da igreja, né, do estudo do governo da igreja. E tanto é que eu quero aqui, que a gente está começando a respeito dessa introdução, ler alguns tópicos, o sumário, por exemplo, da sistemática do Geisler, que é uma introdução à Bíblia, tá? A primeira sistemática dele, né? Aí a minha cachorra está querendo participar das aulas, estava quietinha até agora. Então o sumário dele, que ele também chama de Prolegomenos, diz aqui o seguinte, ó. Ele vai dar uma introdução e ele vai falar acerca do pressuposto metafísico, do pressuposto sobrenatural, do pressuposto revelacional, do pressuposto racional, do pressuposto semântico, pressuposto epistemológico, pressuposto oposicional, linguístico, hermenêutico, histórico e metodológico. Essa é a introdução que o Norman Geisler faz antes de discutir sobre a bibliologia, tá? Então, é importante a gente fazer essa parte introdutória, como eu havia falado para vocês, para a gente ter uma base para lá na frente a gente discutir algumas coisas relacionadas a essas outras matérias que a gente vai estudar. Então, por mais que alguns possam pensar que é irrelevante ou que poderíamos pular para outras coisas, esse realmente é o estudo da teologia. E o estudo da teologia como ciência, inclusive é o tópico que a gente vai falar hoje na apostila aí que a gente está estudando, noções de teologia como ciência. Isso vai dar um fundamento melhor para tudo aquilo que a gente está fazendo agora no início, tá? Porque a teologia, ela é esse estudo racional, esse estudo lógico, o estudo
que usa as informações que Deus concedeu para a gente, tá bom? Então nós vamos entrar aí na apostila do Heber Campos. Então o título desta aula é Noções Gerais da Teologia como Ciência. E aí ele vai responder o que é ciência. Então, na definição que foi colocada aqui na apostila, vai dizer: a ciência envolve um pensamento teorético e sua análise secundária. A ciência envolve algumas coisas indispensáveis: um pesquisador, uma pessoa humana, dirigindo sua função analítica, isto é, seu pensamento, sua reflexão, seus poderes de análise, para um aspecto da realidade que ele teoricamente abstraiu de uma realidade temporal em sua totalidade e unidade. E casou essa definição com as palestras que eu estou escutando essa semana sobre um filósofo chamado Herman Doivert. Inclusive indiquei para que vocês pudessem assistir as palestras também, está lá na escola Charles Spurgeon. São palestras um pouquinho difíceis de compreender, porque ele usa alguns termos técnicos como realidade empírica, capacidade cognitiva, mas nada que um pouquinho de esforço e um pouquinho de pesquisa no Google não possam fazer com que você compreenda as palestras. E que o Weber disse aqui no início dessa aula vai muito de encontro àquilo que eu estava escutando. Porque a ciência nada mais é do que um profissional de uma determinada área pega um aspecto da realidade, estuda esse aspecto da realidade, e isso é chamado por Herman Doivert de pensamento teórico. Então ele citou um exemplo muito bom. Vou citar um exemplo para ficar claro para vocês, que é o exemplo do copo. Aí ele citou aqui o seguinte, que o cientista, por meio da sua capacidade de pensamento, o cientista abstrai esse aspecto da totalidade na qual ela é experimentada na vida de cada dia. Então, o que seria esse aspecto da totalidade que é experimentado a cada dia? O ato de você beber água através de um copo. Então, esse é o aspecto total, é o que faz com que você tenha as experiências da vida. E o que o cientista faz? Aí vai depender da área que ele vai atuar. Por exemplo, um químico vai pegar o copo e ele vai analisar as questões químicas desse copo. O físico vai analisar as questões físicas desse copo. Um economista, por exemplo, ele vai analisar, ele vai olhar para o copo, quanto que custa para fazer um copo daquele, quantos são os copos necessários para atender a demanda da sociedade, né? Um historiador vai olhar para a história do copo, como que surgiu o copo, como que foi a relação do copo nas sociedades antigas. Mas o que cada sistema faz? Ele pega um recorte daquela realidade e ele estuda o recorte da realidade. Então a ciência, ao contrário do que muitos querem propagar, a ciência é limitada. Então cada área está limitada por um recorte. O biólogo dentro do seu recorte, o químico dentro do seu recorte, o físico dentro do seu recorte. E o que não pode acontecer é aquele que faz o recorte elevar o seu pensamento numa posição tão alta que as pessoas vão viver a realidade a partir daquele recorte. Então é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, no caso do aborto. A ciência lá determinou que até não lembro quantas semanas o bebê não sente dor. Então não seria errado abortar, porque o sistema neural não está formado e até determinada semana o bebê não sente dor. Então o que foi feito? Foi pegado um recorte da ciência, elevado a uma posição que não é dele, para determinar se algo deve ser feito ou não. Então a ciência em si com a fé não é totalmente errada, mas o problema é quando aqueles que fazem o recorte tentam elevar a posição do recorte ao nível de influenciar na realidade como um todo. Apesar de a química analisar as questões químicas do copo, a física as questões físicas do copo, o economista a questão econômica do copo e o historiador a questão histórica do copo, nenhum desses recortes pode fornecer a experiência ou o sentido quando você toma uma água.
por exemplo. Nenhum pode, apesar das análises químicas, físicas, econômicas, históricas, o ato de beber água é que corresponde ao total. O restante é só um recorte da realidade. Então, muitas vezes, a ciência ela é elevada a um patamar tão grande, isso acontece muito com os ateus. Né? Eles pegam lá, aconteceu dessa determinada forma, logo Deus não existe. Então, eles pegam um recorte, a forma como um biólogo encontrou determinada coisa, ou como determinada coisa funciona, e eles concluem isso para o todo. Tá? Então, isso é um equívoco que acontece. Ele também cita o exemplo da sociologia, quando eles começam a colocar a moralidade como uma questão social. Então, o sociólogo estuda lá a evolução da moralidade em determinadas sociedades e as mudanças que ocorreram. Então, daí eles concluem que a moralidade é algo correspondente à sociedade que está vivendo aquilo naquele momento. Então, a moralidade, ela se altera, né? Então, não tem um padrão absoluto, é conforme a sociedade que nós estamos vivendo. Então, o que foi feito aí? O recorte foi colocado acima da realidade como um todo, tá? Então, nunca um recorte pode ser colocado acima da realidade como um todo, tá bom? Isso é um erro que ocorre muito, porque o papel do cientista é analisar o recorte e não a questão da realidade como um todo, tá? Então, uma ciência, contudo, diferentemente da experiência de cada dia, a gente vai falar isso, requer uma análise secundária, um exame e um escrutínio mais profundos. O pesquisador deve colocar debaixo do seu escrutínio o objeto do seu conhecimento para um exame acurado. Como o cientista faz quando coloca as folhas de uma árvore no microscópio para conseguir todas as informações possíveis sobre elas. A pesquisa científica, como uma atividade erudita e disciplinada, requer uma análise secundária mais criteriosa, onde os elementos sejam estudados microscópica e telescopicamente, dependendo do objeto a ser estudado. Expressando de uma maneira mais detalhada, uma ciência é caracterizada por 4 coisas: um objeto real de estudo, no caso que eu citei o copo, os meios de estudo apropriados para aquele objeto. Então, cada área da ciência vai ter um meio apropriado para estudar aquele objeto em questão, e um procedimento sistemático para levar a cabo aquele estudo, e a verdade como meta. Então, a ciência ela é caracterizada por essas 4 coisas: o objeto de estudo, os meios apropriados ou as ferramentas que serão utilizadas para estudar esse objeto, um procedimento que vai sistematizar o estudo, tá bom? Para organizar esse estudo, e a verdade como meta. Então, nós vamos ver ali mais para frente que a teologia vai se encaixar nessas 4 características que a ciência possui. Então, a teologia ela também é uma ciência. Eu faço aqui uma ressalva, porque muitas vezes quando você vai falar isso com um ateu, principalmente alguém que idolatra a ciência, presta até cultos para a ciência, ele não faz isso literalmente, mas no coração dele ele está fazendo, porque ele ergueu um ídolo, ele coloca a ciência no lugar de Deus, porque ele não compreende que a ciência ela lida com os recortes e não com a totalidade da experiência diária, né? Esse debate pode se tornar enfadonho, essa questão de você afirmar que a teologia ela é uma ciência, tá? Porque eles vão rechaçar completamente isso, porque na cabeça de muitos, principalmente os chamados neo-ateus, que é aqueles que gostam de ridicularizar a fé, que gostam de tirar chacota de cristãos, eles vão partir para a gritaria. Muitas vezes, muitos deles vão partir para a ignorância e não vão aceitar o fato de que a teologia é uma ciência, tá? Você pode mais para frente crescer no conhecimento e argumentar em torno disso, né, derrubando os argumentos dele e mostrando que a teologia pode sim ser reconhecida como uma ciência, assim como tem as ciências humanas. A teologia poderia ser classificada como uma ciência humana. Só que nós vamos ver ali mais para frente que o objeto de estudo da teologia ele é diferente das outras ciências humanas. Porque a teologia, nas outras ciências, o pesquisador tem
autoridade sobre o objeto. No caso da teologia, não. Você tem a Bíblia, que ela é a revelação de Deus, e é ela que vai ter autoridade sobre o pesquisador. Tá? Então o pesquisador vai reconhecer a autoridade das Escrituras, e ele vai retirar aquilo das Escrituras e vai sistematizar aquilo, tá bom? Mas isso é algo que a gente vai ler ali mais para frente. Então, vamos analisar aqui pormenorizadamente a questão daquelas 4 características que a gente falou da ciência, tá? Primeiro, um objeto real de estudo deve ser entendido como algo que existe numa realidade objetiva fora do cientista e da sua subjetividade, ou seja, algo que está no mundo físico, né? E aí muitos vão questionar a respeito, Deus não é um ser físico. Então nós vamos tratar disso também daqui a pouquinho, tá? Porque a teologia, na verdade, ela não é o estudo de Deus, mas é o estudo da revelação de Deus. Porque seria impossível nós estudarmos Deus. O que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos porque Ele se revelou. E Ele não se revelou infinitamente, Ele não se revelou exaustivamente, o todo dele. Ele revelou parte, aquilo que Ele achou necessário revelar. Então seria impossível nós, como seres finitos, conter o conhecimento total daquilo que é infinito. Mas a gente vai discutir isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Não é possível fazer um estudo sistemático de um objeto que não existe ou está fora das avaliações normais de uma ciência. As coisas que não podem ser mensuráveis, avaliáveis, examináveis, não podem ser objeto de estudo científico no sentido técnico do termo. Aí ele vai dizer, nesse sentido, Deus não pode ser objeto de estudo, porque Deus não se encaixa nos padrões técnicos de uma ciência. Segundo, por meios de estudos apropriados para aquele objeto. Deve ser entendido que devemos usar ferramentas próprias para cada objeto a ser estudado. Então tem umas que precisam do microscópio, tem umas que precisam do telescópio, tem umas que precisam de repetição de método para você conseguir provar uma hipótese. Então são várias as ferramentas que podem ser utilizadas para se fazer ciência. No caso da teologia, a gente usa a ferramenta que é a escritura, os livros que a gente pode usar para tentar também compreender a escritura. Os mesmos instrumentos não são usados para todas as ciências, mas todas elas devem usar ferramentas básicas de averiguação, para que haja crédito naquilo que se estuda. Terceiro, um procedimento sistemático. Entende-se o método e não somente as ferramentas para o estudo de uma ciência. Todo conhecimento de um determinado objeto deve ser sistemático, tá? Embora nem tudo que é apresentado sistemática e ordenadamente deve ser chamado de ciência. Não é a sistematização de um assunto que o torna científico, mas toda investigação científica ela é sistemática, tá? Ela vai seguir ali um sistema ou vai ser organizada na forma de um sistema. Quarto, por verdade como meta, entende-se que toda investigação científica conduz a um alvo que, em última análise, deve ser a descoberta da verdade. Uma pesquisa que pretende provar uma ideia pré-concebida não é científica, ou seja, o cara tem uma ideia prévia sobre determinado assunto, então ele vai lá para o laboratório ou fazer a análise dele em qual campo que for da ciência para tentar provar aquilo que ele já acredita. Nós estamos falando isso do campo da ciência. Por que com Deus é diferente? Nós vamos ver ali mais para frente, tá? Mas o cara tem uma ideia já pré-concebida e ele vai lá para tentar provar essa ideia dele. Então não importa o que os dados forneçam, mas ele vai distorcer de alguma forma para que os dados venham corroborar com aquela ideia pré-concebida que ele tem. Isso é um mau cientista. O bom cientista, ele pega as evidências que ele tem e se as evidências mostram que aquilo que ele acreditava está errado, ele muda a concepção dele, tá bom? Aí ele vai responder, é a teologia uma ciência? Se tomamos como verdadeira a ideia de ciência acima dada por Howard Brown, podemos ver teologia da mesma forma. Se teologia é uma ciência, teremos que aplicar os mesmos princípios a elas, tá?
aquelas 4 características. Como ciência, portanto, apliquemos mais delongamente a teologia os mesmos 4 princípios já analisados brevemente. Então vai falar objeto real de estudo. A teologia é uma ciência somente se ela tem um objeto real de estudo. Podemos saber muitas coisas a respeito de Zeus, a famosa divindade grega, porque os gregos creram nele. Ele existiu na mente e na subjetividade de muitos gregos, mas ele não pode ser objeto de investigação científica, porque na verdade ele não existe como uma personalidade real, como um objeto concreto. E aí poderíamos entrar aqui, mas esse não é o ponto agora. Podemos falar disso quando formos falar da teontologia, que é o estudo do ser de Deus conforme a revelação que ele deu. Nós podemos falar a questão de por que um Deus e não muitos deuses, tá? Mas se a gente for fazer isso aqui, vai ficar desfocado primeiramente a aula, vai sair do foco e vai ficar extremamente longa, tá? Mas podemos fazer isso mais para frente. Caso alguém tenha curiosidade, eu posso indicar um artigo extremamente grande, extenso, que fala a respeito disso, tá bom? Se o objeto de estudo tem que ser algo real, disponível para ser medido fisicamente, alguma coisa que exista concretamente, então Deus, o Deus verdadeiro em si mesmo, também não pode ser objeto de investigação científica. Embora Deus esteja fora do pesquisador e da sua subjetividade, ou seja, aquilo que concerne a ele, aquilo que diz respeito a ele, existindo independente do seu pensamento, ele não pode ser verificável, observável, mensurável, como os outros objetos da investigação científica são. Por quê? Isso é simples, porque Deus é espírito. Não tem como você medir um espírito, não tem como você verificar através do seu olhar, não tem como você contemplar um espírito. E Deus é espírito, então ele não pode ser colocado dentro de um tubo de ensaio, dentro de um laboratório. Você não pode vê-lo através do microscópio nem através do telescópio. Então, quando o ateu pede prova a respeito de Deus, geralmente ele quer falar de prova científica, ele está cometendo um erro de argumentação lógica, tá? Porque a questão Deus não está no campo da ciência, mas no campo da filosofia. E muitas coisas que a ciência pratica estão no campo da filosofia, porque a ciência depende da lógica e da metafísica, tá? O que é metafísica? É aquilo que está além do físico, é o que diz respeito à realidade. Por exemplo, vai ser um pouquinho difícil vocês entenderem isso no começo, mas vocês terão que ler coisas sobre isso, ver vídeos sobre isso, ler artigos sobre isso. É o que eu falei para vocês no grupo, o que eu falei para vocês na aula, é um trabalho de dedicação, um trabalho de busca, de constante aprendizado, de constante conhecimento. Isso vai te tirar horas de lazer, vai te tirar horas de entretenimento. Só que é maravilhosamente proveitoso, porque você está se ocupando da maior atividade de todas, que é se ocupar no conhecimento da revelação de Deus, tá? Mais nobre das atividades, que é conhecer a Bíblia que você diz crer. Bom, Deus está além da verificação científica. Ele não pode ser provado, embora exista objetivamente, isto é, ele existe fora da subjetividade do pesquisador. Então, como eu estava dizendo, não tem como o ateu às vezes pede prova que Deus existe, não sei o quê. E ele acha que você vai conseguir dar alguma prova científica, no sentido de ciência, como eles entendem, que você vai conseguir apresentar alguma prova científica a respeito de Deus. Só que a ciência é um recorte, lida com recortes da realidade, que trabalham com o físico. Então, o campo de Deus é o campo da metafísica, ou que está além daquilo que é físico, que é o campo do espiritual, tá? Por exemplo, a pergunta, o que é a verdade? A ciência não pode responder sobre questões do que é verdade, isso é uma questão metafísica.
O que é bom, o que é mal, não é campo da ciência, porque é uma questão metafísica. O que é o belo não é campo da ciência, é uma questão metafísica. E pressuposições matemáticas e lógicas não é o campo da ciência, mas é o campo da metafísica. Então, cada disciplina deve estar limitada ao seu campo de atuação. Tá? Então, essas pessoas que tentam exaltar a ciência acima do bem e do mal, como se fossem Deus, como se fosse a ciência fosse Deus, elas estão completamente equivocadas, porque elas têm feito aquele erro que eu comentei no começo do vídeo. Absolutizar, tornar absoluto aquilo que é apenas um recorte, e não é o todo, é só um recorte. Vamos lá. Contudo, ele pode ser observável e conhecível em seus próprios termos, de acordo com suas próprias regras estabelecidas, mas ele em si mesmo não é objeto de estudo, tá? Porque Deus está infinitamente acima de qualquer coisa que a gente possa fazer ou pensar. Isso torna Deus um ser que não pode ser conhecido? Isso vai concordar lá com o preto no branco sobre a questão de ninguém explica Deus? Não, porque Deus decidiu revelar-se a nós e ele decidiu se tornar-se conhecido a nós, tá bom? Ele se decidiu tornar-se conhecido a nós. Qual é o objeto da investigação científica na teologia? Deus? Não. A definição mais comum de teologia é que ela é a ciência de Deus. Muitas definições tendem a interpretar literalmente o termo teologia e chegam à conclusão de que Deus deve ser o objeto de estudo científico do homem. Essa ideia é de fato insatisfatória, porque Deus não é passível de investigação de um ser inferior, pois ele chamou à existência todas as coisas. Ele é a realidade última de tudo, é aquele que põe em ordem e sistematiza todas as coisas. Então o verdadeiro conhecimento vem de Deus, o sentido da realidade vem de Deus, o aspecto da revelação maior vem de Deus, a vida vem de Deus, o governo de todas as coisas vem de Deus. Então ele está infinitamente acima disso tudo. Muito longe, muito longe. Por isso que a teologia usa o termo transcendente. Deus está acima disso tudo. Mas também a teologia usa o termo imanente, porque ele está agindo também no mundo através do seu governo e da providência que ele exerce aqui. Abraham Kuyper, que foi um pensador holandês, inclusive eu estou ouvindo as palestras, como eu citei para vocês, do Herman Doivert, que também é um pensador holandês. Inclusive eu tenho aqui, está aqui do meu lado, a dogmática do Herman Bavinck, que também é um pensador holandês. Ele desafiou essa definição de teologia como estudo de Deus, argumentando que Deus não pode ficar embaixo de investigação. Isto é, debaixo de um microscópio para ser analisado friamente como a gente analisa dentro da ciência. Como os outros campos de investigação. Numa ciência, o pesquisador está sempre sobre o objeto investigado, mas não acontece assim com Deus. Ele está sobre e além da capacidade do homem de investigá-lo. O homem não tem condições quaisquer de investigar Deus, porque ele está muito acima do seu alcance. A natureza de Deus é infinitamente superior e inatingível pelo homem. Ele repetiu aqui o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Mas se é assim, como podemos saber alguma coisa sobre Deus? Mais uma vez ele vai falar através da sua revelação, porque Deus ele é autoexistente, não verificável em si mesmo, mas é um ser que se comunica, tá? Então Deus, por que nós conhecemos? Porque ele decidiu se revelar. Se ele não se revelasse, a gente jamais poderia saber quem ele é, ao contrário do objeto da ciência, que você vai lá no campo, você pega um copo, você analisa, você pega uma folha, você analisa. Ora, Deus não. Deus ele veio até nós e nos trouxe essa revelação, tá bom? Aí ele vai dizer que inversamente ao contrário da ciência, na teologia, o pesquisador está debaixo do objeto. Aquilo que eu também citei, que a autoridade maior é a revelação que Deus deu. Aí o segundo ponto é o meio apropriado para o estudo da teologia.
O estudo científico de qualquer matéria exige os meios adequados. Não se estuda cientificamente a teologia como se estuda física ou química. Os meios usados devem estar de acordo com a natureza dos objetos estudados. O Deus da Escritura Sagrada não é um ser impessoal, ou o primeiro motor, ou a primeira causa, isso são coisas discutidas na filosofia, ou uma força cósmica para todas as coisas, como em geral a filosofia ensina, tá? Aí ele vai fazer uma citação aqui, porque Deus é pessoal, devemos procurá-lo, conhecê-lo através dos modos apropriados para pessoas. As coisas podem ser estudadas por observação, por medida, por computação. As pessoas podem ser conhecidas somente quando duas condições são preenchidas. Primeiro, a pessoa deve comunicar-se, geralmente em linguagem inteligível, que você pode entender. E segundo, aquele que recebe a comunicação deve responder com uma medida de confiança. É aquilo que aconteceu. Deus veio até nós com uma linguagem que nós pudéssemos compreender e nós respondemos isso com fé, com confiança, tá bom? Aí ele vai falar aqui sobre o elemento pístico. Essa palavra pístico vem de pistes, pisteu, que está relacionado à confiança, tá? Eu não lembro se eu fiz a distinção para vocês entre fé e confiança. Até, se eu não me engano, Gordon Clark, ele prefere usar a fé no sentido que é usado no grego do que a fides, que é muitas vezes usado no latim. Porque muitas vezes fides nos dá uma compreensão equivocada daquilo que é fé. Tá? Então, fé é confiança numa declaração que foi feita. Então, Deus declarou para nós e nós confiamos nessa declaração que Ele fez e isso é fé. Por isso que a fé não é cega, porque você não confia cegamente. Tá? Então, você tem um Deus que se revelou e o Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você cresça que aquela mensagem que Deus declarou é uma mensagem verdadeira e você depositou a sua confiança nisso e no fato de você ter depositado sua confiança nisso, você foi justificado dos seus pecados e você, portanto, está salvo, desde que você tenha entendido a mensagem, se arrependido dos seus pecados e depositado a confiança em Deus. Então ele vai falar, o elemento pístico, ou o elemento de confiança, pisteu, pistes, fé, é extremamente importante para o conhecimento de Deus. Não há possibilidade de se ter qualquer conhecimento real dele sem que se creia no que ele diz. Isto é, assim como todos os seres pessoais, se não confiamos no que as pessoas dizem, não saberemos da verdade. No estudo dos seres pessoais, tem que haver um elemento de comunicação e um elemento de confiança. O Deus que não é crido não é conhecido devidamente. Em geral, as pessoas incrédulas podem ouvir falar de Deus, mas isso não implica que elas o conheçam verdadeiramente. O conhecimento real implica numa condição e numa fé reflexa. Brau diz, se um teólogo cientista não traz nenhuma confiança ou fé à sua obra, ele não está se comportando cientificamente, porque ele está privando-se a si mesmo do meio necessário para se obter o conhecimento. Por essa razão, ele não tem nada para sistematizar. Então, ou seja, ateus, outras pessoas que não depositam essa fé, essa confiança em Deus, até podem estudar teologia. Mas eles jamais vão conseguir chegar à compreensão daquilo que é verdadeiro. Por quê? Efésios declara que, nós estudamos lá atrás, sobre a mentalidade, a razão depois da queda, né? Que eles estão entenebrecidos de entendimento por conta da ignorância que há neles. 1 Coríntios 2 declara que o homem natural não conhece as coisas de Deus, ele não aceita, porque parece loucura para eles. Por isso que surgiu um nível de teologia chamado de teologia liberal, onde as pessoas duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles tentam desmistificar a Bíblia, somente os relatos que estão relacionados a milagres, a ressurreição de Cristo, Jonas no ventre do grande peixe, a travessia do Mar Vermelho, todas essas coisas relacionadas. Perdão, amados. Um pouquinho tarde aqui. O método da teologia. Não há como sistematizar se não há dados para sistematização.
Em outras palavras, não podemos usar qualquer método para uma ciência se não temos o objeto a ser estudado, nem temos os meios apropriados para estudá-lo. Tendo os dois primeiros critérios, podemos começar a aplicar o terceiro, isso é, a sistematização dos dados recebidos. Não existe ciência sem a sistematização das informações, mas o método não produzirá os resultados que valham a pena, a menos que o meio esteja disponível e seja colocado em uso. O pesquisador tem que usar todas as fontes de informação para a elaboração de seus conceitos. Em teologia não é muito diferente. O teólogo cientista tem que usar todos os recursos para a elaboração sistemática do seu trabalho. Ele vai citar aqui, assim como toda ciência tem a sua fonte de pesquisa, ele vai citar 3 fontes de pesquisa da teologia reformada: a escritura, a tradição e a experiência. Então ele vai comentar 2 erros, um do catolicismo, outro da teologia liberal, porque o catolicismo exalta a tradição e a teologia liberal exalta a experiência. Tá? E ele vai afirmar que o teólogo reformado, o campo de pesquisa, é o sola escritura, como nós bem falamos a respeito disso em outra oportunidade. E muitas vezes os evangélicos vão tratar a tradição de uma forma muito equivocada, porque como a teologia católica reside a epistemologia deles, lembra que nós falamos sobre isso? Sobre a teoria do conhecimento, reside em Bíblia, tradição e magistério. Muitas vezes alguns evangélicos vão rechaçar a questão da tradição. Não, a tradição é extremamente importante. Ela só não é o padrão de autoridade final. Mas é importante nós entendermos como a teologia avançou ao longo da história. É importante nós entendermos como teólogos pensavam no 2º, 3º século e até quando nós chegamos aqui. Nós não vamos fazer teologia no vácuo. Nós não começamos a construir teologia agora. Então, não lembro quem citou um texto falando que nós fazemos teologia sobre os ombros dos gigantes. Então, não é tudo que foi escrito daqui para trás que deve ser descartado, mas deve ser analisado. Nós devemos ver os erros que foram cometidos lá atrás, para que a gente possa aprender com esses erros e não cometê-los. Erros que a igreja combateu lá atrás e que já foram escritas muitas coisas a respeito disso. Então não tem a necessidade de você produzir todo esse material de novo. E então tem lugar para a tradição na teologia reformada, mas ela não ocupa um lugar de proeminência, um lugar de primazia como uma autoridade suprema, mas a Bíblia é essa autoridade suprema. Né? Não é a interpretação dos pastores, não é a tradução, não é a tradição, mas é a escritura, tá bom? Aí ele vai falar um pouquinho aqui a respeito da teologia reformada e a experiência religiosa como fonte de pesquisa. E ele vai falar aqui a respeito de um teólogo liberal, que é o Schleiermacher, né? E, inclusive, ele muda a sistematização da teologia. Ele começa pelo homem, em vez de começar por Deus, ou por essa introdução. Ele vai falar: seria justo dizer que somente a teologia de Schleiermacher e a teologia neo-ortodoxa dão ênfase à experiência religiosa? Não. A experiência religiosa de alguém sendo boa ou má, genuína como produto da graça divina ou não, faz parte integrante do ser humano e, portanto, tem um papel importante na atividade teológica. Então, existe o perigo de você ir para 2 extremos, tá? Ou você racionaliza a coisa demais, retirando isso toda e qualquer emoção, tá? Reprimindo toda e qualquer emoção. Ou você emocionaliza isso demais, retirando e reprimindo qualquer aspecto de razão. Então, na verdade, a teologia ela é um equilíbrio entre esses 2 pontos. Você tem, em muitos escritos na Bíblia, expressões emocionais. Mesmo pessoas que usavam a razão
e tinha um conhecimento teológico muito bom. Um exemplo muito grande disso é o livro dos Salmos, tá? Você tem o livro dos Salmos, que é um livro de cânticos. Você tem lá, inclusive o Paul Washer cita que se você for escrever um livro sobre os atributos de Deus, não lembro a porcentagem que ele falou, não vou falar aqui para não cometer nenhum erro, mas mais de 50% é certeza, que mais de 50% dos atributos de Deus estão descritos nos Salmos. E os Salmos eram cânticos que eram entoados em determinadas atividades culticas ou não do povo de Israel, tá? Peregrinações, subindo as escadarias do templo e tudo mais. Então, e ali tem expressões humanas, muitas, variadas. Você tem alegria, você tem tristeza, você tem frustração, você tem queixa, você tem súplica. Então, tudo ali presente no livro dos Salmos. Então, a teologia reformada, ela busca esse equilíbrio. Inclusive, eu quero indicar a leitura de um livro, eu não sei se acha mais para comprar, chama A Genuína Experiência Espiritual, de Jonathan Edwards, tá? Ele fala muito a respeito dessa questão das emoções. Seria importantíssimo ler esse livro, tá bom? Então tem esses 3 campos de estudo aí da teologia. Vai falar a verdade como meta, obviamente. Um teólogo tem que ter a verdade como meta. Então o papel dele é olhar a revelação, extrair as informações da revelação, sistematizar essas informações e expor a verdade, né? Não controlar a verdade, não distorcer a verdade, não falsear a verdade, falsificar a verdade, mas expor a verdade. Ele vai dizer, o objetivo de todo cientista é chegar a conclusões justas e verdadeiras. Mas nessa busca da verdade, o cientista deve ser honesto e não permitir que suas pressuposições controlem o resultado da pesquisa. É aquilo que eu mencionei, o cara tem uma ideia pré-concebida, que nem os liberais, eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então ele tem isso como pressuposto, então ele vai para a Bíblia para provar isso. Então ele não vai lá para analisar e talvez ter a possibilidade de que ele esteja errado. Não, ele vai já com esse pressuposto para a Escritura e ele vai analisar a Escritura de acordo com esse óculos que ele está usando. Essa é uma definição muito legal que eu acho. Os pressupostos são como óculos que a gente usa, né? Mas muitas vezes a gente precisa de um grau maior, porque a gente está enxergando as coisas um pouco embaçadas. Então precisa haver uma mudança aí, tá bom? E somente o oftalmologista que pode nos fornecer e alterar esse grau desse óculos que nós estamos usando. Contudo, concluindo, né? Não podemos olvidar que a teologia é uma ciência, como tal, ela tem que trabalhar cientificamente com dados. A teologia é disciplina intelectual, uma ciência, e deve, diferentemente das outras ciências, começar com fé. Sem fé é impossível fazer teologia. Entendendo-se assim, a fé precede a teologia, porque a teologia é elaborada com fé nos dados que o cientista possui. A submissão em fé à revelação produz teologia. Quanto mais fidelidade à revelação de Deus, mais próxima da verdade será a teologia. Nesse sentido, um teólogo deve ser algo parecido com um cientista físico, um químico, um biólogo, porque cada um deles deve tratar com a realidade como ela é, e não como ele gostaria que fosse. Tá bom? O caráter singular da teologia como ciência, em seu caráter geral como ciência, a teologia não é diferente de outras ciências. O que distingue a teologia das outras ciências é, basicamente, o seu campo de pesquisa, porque ela é singular na sua investigação, como a gente já trabalhou isso, né? Depende da fé, Deus não, o pesquisador, o teólogo, ele não está sobre o objeto, mas sob o objeto, tá? Então muda essa questão, porque Deus não é uma coisa que se pode medir, como os objetos da ciência, como a gente citou outras vezes, para não se tornar algo repetitivo aqui, tá bom?
Quando se faz teologia, o método científico usado é o mesmo, embora seja diferente o conteúdo de pesquisa. Em teologia, os laboratórios não são usados, nem outros equipamentos científicos, mas o processo de pesquisa não difere muito, a análise secundária também. Então, o que é essa análise secundária? É um recorte da realidade. Então, o que é o total? É o encontro que você teve com Deus em fé. Você ouviu a mensagem do Evangelho, você creu, e isso é a totalidade. Então, a teologia ela vai fazer uma investigação secundária. O que ela vai fazer? Ela vai expandir essa experiência total que você teve através da análise do pensamento teórico. Então, as informações que a teologia nos fornece, o estudo da teologia, deve fazer o quê? Melhorar a relação total que nós temos com Deus. Então deve melhorar a forma como nós vemos Deus, nós vemos as pessoas, a igreja, a oração, a piedade, o jejum. Então a teologia ela tem esse papel de pesquisar um recorte da realidade total. O que é a realidade total? É a vivência que você tem com Deus. É a realidade total. Tá? E a teologia ela tem esse papel de expandir isso através de um recorte que ela faz. Então a teologia como ciência ela pega o recorte da realidade total e ela vai estudar isso para melhorar, tá? Essa relação que você tem com Deus. Então a teologia ela tem que fazer isso. Tanto na vida individual do teólogo, quanto na vida coletiva da igreja. Por isso que era impensável o teólogo fora da igreja. É impensável. Hoje não. Hoje você tem teólogos profissionais, né? E muitas vezes esses teólogos não querem ser ligados a uma membresia. Uma hora eles estão aqui, outra hora eles estão ali, mas eles não são ligados a uma igreja. Então, antigamente isso era impensável, porque o teólogo ele fazia esse recorte para servir a comunidade, tá? Primeiro individualmente nele, influenciando ele, e também para servir a comunidade. Então, não existe teologia individualista para ser colocado no campo da individualidade. Não, ela deve servir à igreja, tá? A congregação dos santos. E aqui ele vai falar se existe investigação teológica sem pressuposições. Não existe. O Greg Bunsen escreve um livro sobre Sempre Preparados, e ele fala sobre o mito da neutralidade, porque a maioria dos teólogos querem posar sobre essa questão do mito da neutralidade, que você tem que ser neutro e tudo mais. Mas ninguém é neutro. Todo mundo tem seus pressupostos. Todo mundo tem uma visão de mundo formada. Tá? Então não existe o mito da neutralidade, né? Dizendo que o cientista é neutro, ou os filósofos são neutros, ou os intelectuais são neutros. Não, eles têm uma visão de mundo. Todo mundo tem uma visão de mundo. Mas se você é cético, ou se você não tem uma fé centrada em Deus, a sua visão de mundo é um óculos embaçado. Então somente Deus tem o verdadeiro conhecimento e pode dar o verdadeiro sentido para todas as coisas. Eu não estou dizendo que a Bíblia ela é capaz de responder todas as perguntas, ou nela contém todas as informações que as ciências estudam. Não é isso que eu estou falando. Então, por exemplo, a ciência ela é o cumprimento do mandato cultural, de você organizar o jardim que Deus deu lá para Adão, né? Lavra o jardim, organiza o jardim. Então a ciência é o cumprimento do mandato cultural. Quando Deus te dá uma vocação para você ser um cientista, ou para você ser um médico, qualquer vocação é o exercício do mandato cultural, tá? Então a teologia ela é um desses recortes, tá? No cumprimento do mandato cultural. Só que ela está acima porque ela lida com a questão relacionada da revelação. Então já é algo que está pronto, não é algo que você precisa descobrir. É algo que a revelação já te deu, se você só vai estudar essa revelação, tá bom? Então a gente terminou essa aula aqui falando a respeito da teologia como ciência. Se houver alguma dúvida, vocês podem vir falar comigo, tá bom? A gente vai ampliando esse assunto no grupo. E o capítulo de número 4 a gente vai falar noções gerais sobre teologia sistemática, que é também um ponto
da introdução, tá bom? Eu agradeço pela paciência de todos, aqueles que decidiram permanecer no grupo, né, que entenderam esse ponto, e que a gente possa continuar daqui para frente sem interrupções, para que a gente possa avançar isso. Isso vai muito tempo, tem muito chão, e eu espero caminhar juntamente com vocês para que, 2, 3, 4 anos, a gente possa estar influenciando o meio que nós estamos, através do estudo da teologia, buscando o pensamento teórico, buscando o recorte para influenciar na totalidade da realidade da experiência religiosa, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e lembre-se que nós estamos fazendo tudo diante do Senhor.